Olá, começa agora mais uma edição do programa Um Dedo de Prosa e hoje o nosso convidado é o médico psiquiatra e escritor Vicente Ramatiz. Filho de escritor e sobrinho de dois fundadores da Academia de Letras de Vila Velha, com mais de 25 anos de atuação na área médica psiquiátrica, Vicente Ramatiz uniu a experiência com a medicina à veia literária. Ele é autor de 2 livros, sendo que o primeiro, Os Imigrantes Brasileiros nos Estados Unidos, já está esgotado. A obra mais recente, Armadilha Social, inspirou um projeto pioneiro no Brasil, chamado Bimestre Escolar Antidrogas. Bom, Vicente, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Natália. Para mim que é um prazer estar aqui, onde tantos bons escritores capixabas têm estado recentemente. Vocês têm um muito bom programa. Que bom. Vicente, hoje a gente começa falando um pouquinho sobre o seu livro mais recente, né, que é o Armadilha Social. E eu queria que você apresentasse o livro para a gente, contasse um pouquinho, né, o que o livro traz para as pessoas, para os leitores. O Armadilha Social, ele é uma experiência minha como profissional, dos meus muitos anos como médico psiquiatra, esse período que eu vi pessoas utilizando álcool e outras drogas e destruindo a si próprio e as famílias. Então, dessa experiência que até de uma certa forma, apesar de dizerem que médico não tem sensibilidade, a gente tem sim, e é doloroso ver as pessoas insistindo em tantos equívocos, nasceu a ideia de falar sobre isso que eu considero uma verdadeira armadilha social, que é o consumo de álcool e de outras drogas. Esclarecendo, quando nós falamos álcool, nós estamos nos referindo a qualquer bebida que contenha teor alcoólico. Aí começa a armadilha social, porque uma em cada 4 pessoas apresentam dependência. A predisposição à dependência, nós temos, às vezes, numa simples experimentação, o início de uma trajetória infeliz, ou pelo menos marcada por muitas desventuras. Isso é o que nós consideramos armadilha social e nos motivou a escrever esse trabalho, que ele é inicialmente destinado tanto a pais como a alunos e professores. Tem uma veia didática também, tem uma intenção, né, de ser um tanto didático, por isso você às vezes destina a alunos, a professores? Bom, eu busquei ter uma linguagem que fosse a mais clara possível. Não é uma linguagem técnica. Utilizamos termos bem simples, de uma forma que qualquer pessoa tivesse que tenha a oportunidade de lê-lo, tenha a oportunidade de assimilar o seu conteúdo. Como deve ser um trabalho que é voltado para um tema tão polêmico, tão difícil como esse, onde na maior parte das vezes a gente percebe que as pessoas não querem aceitar a realidade. Apesar de ser um livro que parte, né, de experiências suas como profissional, não é um livro que traz exemplos, situações, mas reflexões, não é isso? É basicamente reflexões. Como eu falei, durante muitos anos, como dizer, eu estive do outro lado da mesa como médico, ouvindo os relatos das pessoas e, em cima disso, a gente tem as reflexões. Eu não cito assim pessoas dessa forma. Genericamente, a gente pode colocar alguns casos como exemplo. Mas a discussão em si, o tema hoje é muito atual, é o momento da nossa sociedade que ainda está em formação. Eu costumo sempre dizer em minhas palestras que o Brasil ainda é um país adolescente. Nós temos que pensar que a nossa sociedade, agora na casa dos 500 anos, se comparado com outras sociedades que já existem aí há mais de 1000 anos, nós ainda somos adolescentes. Então, nós estamos ainda formando a nossa cultura. E como é que foi o processo de produção desse livro, né? Demorou muito tempo? Ou você decidiu, vou escrever e conseguiu produzir isso rápido? Eu fui escrevendo ao longo da década de 2000, na verdade, já nos anos 90 eu já estava com ele na cabeça, escrevinhava muita coisa. E até que em 2010 eu tive um período
de licença, onde eu estava mudando de trabalho, e num período de 2 meses eu peguei o trabalho e, ao lê-lo, eu falei assim, não, tem muita coisa que já estava desatualizada, com fatos que já tinham ido, e precisava de ser revisto. E num prazo até muito curto, eu consegui fazer a revisão e lançá-lo. E aí, nesse livro, você traz algumas questões, né? Entre elas, os impactos do uso, né? do álcool e das drogas, principalmente nos pilares sociais, né? Veja bem, essa questão do consumo de álcool e de drogas, apesar de que se diz que isso existe desde o início dos primórdios da existência do homem, mas não como é feito hoje, de forma comercial. Porque nós precisamos entender esse processo. Veja bem, eu li uma coisa, estudando sobre a América, que eu fiquei estarrecido. O primeiro produto que o continente americano teve comercial na formação dos Estados Unidos foi o tabaco. Então, no ano de 1650, por aí, a única coisa que as famílias que estavam indo para lá produziam era o tabaco. E o mercado deles era a Europa. E eles vendiam esse produto com uma propaganda de que o fumo fazia bem para a saúde, porque ajudava a combater depressão, uma série de coisas. Então, a publicidade enganosa ela é mais antiga do que nós podemos imaginar. E a nossa sociedade, ela sempre foi um pouco conservadora. Não havia essa aceitação do consumo de álcool e drogas como está acontecendo. Eu lembro do meu avô me dizendo que se as famílias se reunissem, por um acaso resolvessem fazer alguma comemoração, se mandava um menino na venda da esquina para comprar alguma coisa. Da década de 50 em diante, depois final da Segunda Guerra Mundial, onde houve um boom na economia, a publicidade utilizou das técnicas que eram utilizadas anteriormente pelos países totalitários, como forma de motivar as pessoas para a guerra, aquela coisa toda, foi utilizado comercialmente. E bebida sempre foi um bom negócio. E a publicidade foi tão bem sucedida que hoje nós assistimos as famílias comprando bebida como se fosse gênero de primeira necessidade. Faz parte da cesta básica. Estamos pagando um preço muito alto por isso, porque o álcool ele é a porta de entrada de todas as outras drogas. Então, aonde existe uma oferta exagerada, né, um custo baixo, um consumo, vão existir as consequências. E as consequências é esse momento que nós estamos vivendo. Pela minha idade, por estar na casa dos 50, por ter vivido as décadas passadas, onde nós tínhamos uma sociedade mais tranquila ainda nos anos 60, 70. Quando eu era adolescente, se eu fosse para a casa de uma namorada e perdesse o último ônibus, eu voltava a pé para casa. Hoje, isso não é possível ser feito nem durante o dia, atravessar os bairros por aí. Quer dizer, nós estamos falando de, em poucas décadas, uma mudança social para pior, muito grande, aonde está prevalecendo a violência. O que nós podemos pensar em cima disso? Se pensarmos na história como um todo e lembrarmos que o Brasil ele teve um período negro com a escravatura. Ao sair da escravatura, nós começamos um período democrático, uma outra história. Atravessamos certas fases e entramos em outro período difícil, que está sendo essa questão do consumo de álcool e drogas. Eu quero crer que essas décadas, se pensarmos na história do país, ela representa apenas um flash. Mas
as próximas décadas vai depender do que nós fizermos agora para modificarmos essa situação a qual nós chegamos. Porque eu não entendo que seja a nossa cultura viver dessa maneira como nós estamos vivendo, com tanta violência. Aí entra uma outra discussão, que seria talvez uma atitude, por exemplo, em relação à legalização de certas drogas, né? É uma discussão também que você traz no seu livro, né? Pois é, veja bem. Infelizmente, nós temos pessoas com poder de formação de opinião, celebridades, trazendo essa discussão de legalizar-se mais uma droga. Se o álcool por si próprio já nos trouxe tanto prejuízo moral, nós temos hoje uma questão ética seríssima em relação às famílias. Se passamos a ter tanta insegurança, ao ponto que só depois de muito prejuízo material, o governo começou a tomar algumas medidas, como a lei seca, por exemplo, no sentido de entender que o lucro que as companhias que vendem isso têm significa um prejuízo para o resto da sociedade. Como que acontece isso? Aposentadorias precoces, muitos acidentes o tempo todo. Então nós somos campeões de acidente de trânsito, campeões de acidente de trabalho e daí por diante. Gera custo, aumento em segurança, aumento na saúde e daí por diante. Temos hoje essa questão de escolas, crianças agitadas, violência escolar. Eu conheci uma outra escola, quando eu leio no jornal e as professoras que eu atendo me relatam pelo que elas estão passando, é um pouco inconcebível isso. Eu quero crer que isso seja um flash na nossa vida. Agora vai depender da maneira como nós agirmos, inclusive ignorando o que essas pessoas, que eu não sei que tipo de sociedade que eles gostariam de viver, ficam preconizando esse tipo de situações como legalização de drogas. Eu tenho certeza que eles ganham espaço na mídia pelo inusitado do que falam. Porém, no mínimo 70% da nossa população, ela é composta de pessoas que só querem viver de uma forma digna, trabalhar, cuidar da sua família. Não aceitam bem, soa até muito bem. Talvez um político, se ele soubesse o quanto que ele está passando uma imagem negativa quando ele está falando uma coisa dessa, ele não se expusesse dessa forma, não fizesse uma colocação dessa. Ainda bem que aqui no estado do Espírito Santo, pelo menos eu não tenho visto ninguém defender essa bandeira. Isso é mais no âmbito nacional. Você falava sobre a questão das escolas, né, que são um ambiente importante para isso ser trabalhado. Inclusive, existe até um resultado prático do seu livro voltado para isso. Eu queria voltar, a gente vai dar um intervalo agora, eu queria voltar no segundo bloco para a gente continuar falando sobre esse assunto, ok? Ok. O nosso primeiro bloco fica por aqui e nós voltamos daqui a pouco no segundo bloco com o nosso bate-papo com o escritor Vicente Ramatiz. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Um Dedo de Prosa. No segundo bloco, nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com o médico psiquiatra e escritor Vicente Ramatiz. Vicente trouxe para a gente um livro mais recente, né, Armadilha Social. Falamos um pouquinho sobre o livro, o que ele tem, o que os leitores vão encontrar aí nessas páginas. E fechamos o primeiro bloco com um assunto que eu gostaria de retomar agora. O projeto, né, que foi inspirado também no seu livro, um projeto que virou lei em alguns municípios sobre a questão, tratar a questão das drogas dentro das escolas. Que projeto é esse? Como que ele vai funcionar? Veja bem, esse projeto, ele para mim foi uma coisa fantástica. O que acontece? Em pouco tempo de lançado, o livro foi lançado no início do ano de 2011 e logo surgiu como resultado positivo que ele inspirou o chamado projeto BIMES Escola Antidrogas, que foi em Viana, um vereador de Viana, que a sua assessoria montou esse projeto, eu ajudei
Do que se trata o projeto Bimestre Escolar Antidrogas? Se trata da prevenção, de ensinar os jovens a ter prevenção dentro da escola, como matéria transversa ao consumo dessas drogas. O município de Domingos Martins, a Câmara teve conhecimento do projeto, fizeram ainda algumas modificações para melhor e votaram o projeto por unanimidade, foi sancionado e já está sendo implementado pela Secretaria de Educação daquele município. O projeto Bimestre Escolar Antidrogas, ele traz uma oportunidade muito grande para o jovem. Por quê? Ele foi concebido para que os jovens tenham uma matéria a partir do ensino fundamental, se não me engano, quinta série, onde eles vão estudar os efeitos do consumo dessa substância. Nós sabemos que pessoas jovens, nós não devemos proibir as coisas. Quer dizer, temos que dar regra. Mas sempre a proibição tem um lado ruim nisso. Então é muito importante que o ser humano como um todo, mesmo desde o jovem até mesmo pessoas adultas, nós vemos passando por essa questão. Que ele mesmo chegue a essa conclusão. Ele leia, não é alguém que está dizendo. Como prevenção, né? Com prevenção, ensina na escola. As crianças vão, em grupos, pesquisarem os reflexos dessa substância, pesquisarem maneiras de discutirem sobre isso, apresentarem trabalhos. E, melhor ainda, utilizar a sua inteligência de uma forma positiva, porque até agora nós só temos tido o lado contrário disso. As pessoas utilizando a sua criatividade, a sua inteligência, para, até gratuitamente, até por brincadeira, ficarem formulando músicas, formulando brincadeiras, formulando piadas, distribuindo isso por e-mails, de uma maneira que enalteça o consumo dessas substâncias. Isso gera mitos, isso gera confusão de entendimento das coisas e, como efeito prático, eu posso citar a questão das mulheres que até de nível cultural nem tão baixo, assim como nós diríamos, que tomam cerveja preta no período de gravidez porque acreditam que com isso vão ter mais leite na época da amamentação. E como resultado disso, nós temos crianças com alterações no cérebro, apresentando transtornos de déficit de atenção, hiperatividade e outros transtornos que vão criar bastante problemas para a formação desses jovens como um todo. Você acredita que a escola é esse ambiente que pode ajudar, que pode, né, nos tirar dessa armadilha social, digamos assim? Exatamente. A escola é onde as crianças passam o maior número de horas, onde estão mais em contato com os professores, que têm uma importância e uma influência significativa na sua formação. Infelizmente, em casa, o exemplo nem sempre está sendo positivo, porque a nossa geração foi tomada, formou a sua cultura em cima de publicidade, né? Nós temos um período significativo a partir dos anos 50, onde houve muita migração rural. Essas pessoas que vinham do interior para as grandes cidades não tinham um nível cultural bom, pais ignorantes, filhos indo à escola, achando os pais atrasados e vendo propagandas ditas modernas, estimulando o consumo de bebidas. Formou-se uma cultura complicada. Então, como mudar tudo isso, se não iniciando isso a partir da escola? É na escola onde o jovem tem a oportunidade de ler e saber que, apesar de haver tanta propaganda negativa, nós temos merchandising, nós temos matérias plantadas como
como se fossem matérias científicas, enaltecendo que o consumo de determinada bebida pode ser bom para o coração, e com isso escondendo que se mesmo que ele possa trazer algum tipo de pequeno benefício a um órgão, ele vai com certeza trazer mais de 10 malefícios para vários outros órgãos. E se o jovem ler e olhar e constatar isso, não através de uma experiência pessoal negativa, mas através do aprendizado, nós temos uma boa oportunidade de que as próximas gerações possam sair desse pesadelo que no momento a nossa sociedade viveu. Não estou sendo exagerado. Basta olhar os números, né? Hoje, como que está a nossa Previdência Social? Está combalida, né? Nós falávamos anteriormente de questão de legalizar uma droga ou não. Vamos pensar só em termos de Previdência Social. O que é Previdência Social? Um trabalhador, ele trabalha a vida toda, depositando dinheiro para que, quando ele chegar na idade, estiver mais velho, tenha um justo descanso remunerado. Agora, se começa a ver que pessoas muito precocemente se aposentarem, esse bolo ele é um só e ele começa a ser repartido em pedaços menores. É justo? Legalmente pode ser correto, mas moralmente não é. Então, são todas essas questões que, no âmbito escolar, podem ser discutidas e trazer uma geração mais esclarecida. E que são essas questões também que estão abordadas, né, no seu livro, Armadilha Social. Fala para as pessoas como elas podem adquirir o livro, quem tiver interesse em ler, conhecer. Aqui ele está nas principais livrarias, na Logos, na Saraiva, na Livraria do Estudante, na Serra, no Shopping da Serra, e pela internet, no próprio site que leva o nome do livro, é www.armadilhasocial.com, sem BR. Essas são as formas. Queria que a gente falasse um pouquinho, antes do Armadilha Social, né, você também lançou um outro livro, seu primeiro livro é da década de 90, um livro que já está esgotado e que não está também muito relacionado à sua profissão como médico, né, mas uma experiência pessoal, não é isso? Foi. Os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, ele decorreu da minha experiência, o período que eu estava nos Estados Unidos fazendo meu intercâmbio. E nós estávamos na época da recessão no Brasil e a migração era muito grande. Você encontrava milhares de brasileiros no exterior. Para onde você viajasse, um aeroporto que você estivesse, até hoje é assim, principalmente agora numa época que a economia está favorável. Naquela época, por um fator exatamente contrário, era as pessoas indo com o objetivo de ficarem por lá. E isso traz muitas dificuldades, começando pela questão da língua, da barreira da língua, da dificuldade com os costumes. Nós somos latinos, somos efusivos, temos dificuldade com limites, temos dificuldade de aceitarmos regras, e nesses países não é bem assim. Então, essa convivência que eu tinha com os brasileiros quando nós conversávamos sobre essas questões, as pessoas que eu encontrava lá, motivou esse livro, que foi um trabalho bastante interessante. Eu tive a alegria de ver esse trabalho se tornar foco de estudo para os principais brasilianistas. Brasilianistas é como são chamados os sociólogos estrangeiros, americanos e de países europeus que se interessam pela cultura brasileira. E então esses ditos brasilianistas, nesse período, eles tinham o meu livro como um ponto importante de observação da nossa cultura, porque eles tinham a observação da nossa cultura, como se dizer, de fora para dentro, o olhar deles, de estrangeiro, sobre o que nós fazíamos. E no meu livro eu apresento um olhar de dentro para fora. Eu como um brasileiro, observando a maneira como os meus cidadãos, né, estavam se portando, estavam tentando incorporar novas culturas, como eles estavam aceitando isso ou não. E um outro fator que é muito positivo também
é porque esse tipo de coisa nos traz, se nos traz observações ruins sobre a nossa própria maneira, nossas deficiências, nos traz também informações ótimas sobre as nossas qualidades. Eu já tive na minha vida a oportunidade de viajar tanto pelo continente americano, pela América do Norte, como pela África, como pela Ásia. E então eu consigo ter uma boa noção do que sejam essas culturas diferentes. E nós temos aqui muitas coisas positivas, né? Nesse nossa formação ainda adolescente, nós temos coisas que nos dão uma previsão bastante otimista. Aqui você não tem ninguém tendo discriminação contra outro. Se fala muito no Brasil de preconceito, mas eu vi racismo onde uma pessoa do nada quer atacar a outra só por ter uma cor diferente, a cor da pele ser diferente. Acho que a gente vive mais um preconceito social, talvez, aqui, né, do que racial. Exatamente. Pode existir preconceito, tem, mas ele é camuflado. Alguém pode me contestar dizendo que eu conheço pouco disso. Não, eu já vivenciei o preconceito, eu já fui discriminado. Então, eu entendo bem essa questão. E eu diria que o nosso caminho, ele é muito positivo. Eu conheci a África do Sul, eu vi lá o apartheid, eu sei como que é essa diferença. Então, mas esse livro está esgotado. Ele está esgotado, já existiram vários convites para ser reeditado, só que como ele é do final da década de 80, início dos anos 90, seria muito interessante que na revisão dele alguns conceitos fossem revistos hoje com um outro olhar. Eu pretendo fazer isso, mas é porque eu tenho alguns livros na linha de frente aí para ser publicado. Eu não estou com tempo para... Então vamos aproveitar para a gente fechar o programa, falar um pouquinho sobre esses projetos, que a gente está chegando ao final, mas acho que é interessante as pessoas saberem o que você está preparando aí. 3 novos projetos. Um sobre estresse, um livro especificamente sobre estresse. Outro falando sobre a nova geração, um pouco sob a visão do que chamam de geração Y, mas trazendo um enfoque novo em cima da minha experiência como psiquiatra e a convivência com esses jovens. E o terceiro livro, ele decorre das minhas observações como viajante. Muito bom. Vicente, eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Espero que as pessoas curtam bastante a armadilha social, conheçam, se interessem pelo assunto, porque é um assunto que precisa muito ser disseminado, né? Para as pessoas poderem ter uma visão diferente do consumo do álcool e das drogas. E espero que você tenha sucesso também com seus novos projetos. Obrigado. E o Armadilha Social, ele já está indo para a 2ª edição e está sendo adotado por várias escolas e as pessoas têm essa oportunidade de estar conhecendo. Que bom, parabéns. Obrigado. Bom, nosso programa chegou ao fim. Se você tiver interesse em participar com a gente ou indicar o entrevistado, basta mandar um e-mail para tvassembleia@al.es.gov.br. Obrigado pela sua companhia e continue com a gente. TV Assembleia, Canal Cidadão. Paz e serenidade, objetivo que é possível de ser alcançado por qualquer um que esteja imbuído desse desejo e que perceba o quanto é ilusória esta busca de prazeres através da agressão do próprio corpo que representa o consumo dessas substâncias. Mas como são reais e desastrosas as consequências que advêm desses momentos.